rapidamente. Eu sei que é um tema muito mais amplo, bastante complexo, mas o problema é que até um tempo atrás ele soava para a maioria das pessoas como uma coisa meio abstrata. Só falava problemas ambientais, variações climáticas, aquecimento global, e de uns tempos para cá, todos nós vemos sentindo na pele as consequências das transformações que estão ocorrendo. A prova disso está ali fora, né? A gente pode sair um pouquinho ali na Avenida Amazonas, e com uns 20 minutos, meia hora, nós estamos no início da primavera, que acabou de começar, e não é uma situação excepcional, isso tem sido cada vez mais recorrente. Catástrofes, como aconteceu no Rio Grande do Sul, agora no início do ano, as queimadas que estão devastando o país. Então, é um fato inquestionável, eu não vou entrar aqui tanto nesses detalhes, mas que existem intervenções sendo feitas na natureza, produto da intervenção humana, e que tem gerado alterações do ponto de vista climático, do ponto de vista ambiental, que ameaça até a nossa própria existência num prazo que não é tão longo assim, né? Então, eu vou trazer alguns elementos para discutir isso e também tentar situar como está o Brasil em meio a essa coisa toda e como que esses problemas vêm se manifestando no Brasil, tá? Então, toda a questão, gente, está ligada aos combustíveis fósseis, né? Como um dos problemas centrais, pelo menos com relação aos impactos climáticos mais globais. Por quê? Porque quando a gente retira petróleo e gás das profundezas da Terra, aquilo ali era matéria orgânica que já tinha saído da atmosfera da Terra há milhões, há dezenas de milhões de anos atrás. O petróleo, o gás, é matéria orgânica que desceu sob efeito da pressão, durante muito tempo se transformou depois em petróleo e gás. E de repente isso vem de novo para a atmosfera. Então esse CO2, esse conjunto de elementos que volta para a atmosfera da Terra, ele estava fora da nossa atmosfera há dezenas de milhões de anos, antes da nossa espécie se desenvolver e por aí vai. Então isso tem causado alterações muito fortes. Agora, eu queria começar chamando a atenção para algumas coisas. Se é um fato que tem um problema envolvendo os combustíveis fósseis, e não é só ele, a discussão não é tão simples como parece. Então, o primeiro aspecto que eu queria destacar é o seguinte: não existe energia limpa. Isso não existe. Tudo que a gente faz é uma interferência na natureza que tem impactos que a gente vai ter que medir. Quais são os benefícios, quais são as consequências no curto e no longo prazo para avaliar o que é melhor ser feito, né? Energia eólica tem impacto ambiental. Se for colocar em lugares onde tem determinados tipos de fauna, fauna de aves, por exemplo, produz transformações enormes. Populações hoje do campo, lá no norte do país, que sofrem com o efeito da poluição ambiental pela energia eólica. Imagina aquele barulho no seu ouvido, pá, 24 horas por dia. Então tem que ficar longe de habitações, pode ser mais ou menos produtiva dependendo do lugar. Então não é uma questão tão simples como parece. E tem vários elementos que eu gostaria de discutir aqui. Pode passar para o próximo. Então o primeiro deles é que é colocado uma tarefa, mas não se resume a isso, de substituição desses combustíveis fósseis que produzem aquecimento, variação, porque traz de volta para a atmosfera elementos que já tinham saído da atmosfera há muito tempo. Agora, nisso, está longe de ser o principal problema do Brasil. Então, se nós pegarmos os combustíveis fósseis, por exemplo, quem mais emite é a China. Última linha ali, 31%. Depois, Estados Unidos, América do Norte, 16,5%. E Europa, 11,2%. O Brasil contribui com 1,3%, tá? Em emissão de gases com efeito estufa ligados a combustíveis fósseis. Por que isso é assim? Próximo. Porque o Brasil já tem uma matriz energética que levou a substituição, que vem levando a produção de energia renovável, que é essa energia que não é de combustível fóssil, são elementos que você tira da natureza e volta, tira e volta. Como, por exemplo, o etanol de origem vegetal, né? Esse gás vai para a atmosfera, mas à medida que as plantas crescem, para você colher o etanol de novo, ele é retirado da atmosfera. Então é um ciclo que vai e volta. Não é algo que vem e fica, como é o petróleo. No mundo, a gente está vendo ali, ó, em verde, lá em cima, isso aqui é petróleo, isso aqui é gás, são combustíveis fósseis, são altamente dominantes no mundo inteiro. E aqui são os combustíveis renováveis, que a gente vê que não chegou nem a 10% no mundo ainda, tá? Próximo. Só que
Vamos olhar então em relação a essas potências energéticas, como é que está essa distribuição? Nos Estados Unidos, a matriz energética é de 80% de combustível fóssil. Estados Unidos, 80%. Europa, 71% de combustível fóssil. A Ásia, principalmente China, 85% de combustível fóssil. No Brasil, é 54%, 45% são energias renováveis, porque aqui é um potencial hidrelétrico e também já tem um potencial significativo de energia eólica e solar, mas principalmente hidrelétrico. Então o Brasil já está meio a meio, muito à frente dos outros países do mundo. Qual que é o principal problema aqui? Se vocês fazem alguma ideia? Com certeza o agro. Hã? O agro. O agro. Eu fiquei muito feliz que de manhã eu fiz essa pergunta e responderam, e agora à tarde também. Então a coisa está um pouco mais disseminada. E agora vamos tentar aprofundar isso aqui um pouco, para entender o que é isso. Como assim o agro? O que isso tem a ver? Vamos aprofundar um pouco mais. Então aqui no Brasil, a matriz energética, ó, petróleo é 34%, tá? Gás 13%, e aí quase todo o resto está ligado ao agronegócio. Por que está ligado ao agronegócio? Porque quando você desmata para pôr gado ou para plantar, isso é não renovável, porque aquela vegetação não vai voltar a crescer naquele lugar. E a quantidade, por exemplo, que absorve de carbono, uma mata, seja de cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, e uma plantação de soja, não tem nem comparação. A soja é muito menos. Então você arranca aquela vegetação e ela não se restaura. E ao contrário do que vocês imaginam, boa parte das queimadas que acontecem hoje, elas são de origens intencionais. Porque são reservas que são ocupadas pelo agronegócio, inclusive para legalizar depois a propriedade dela. Tá? É algo curioso que se faz tanta alarde hoje no Brasil, por exemplo, com relação ao movimento luta por moradia, falando de ocupação de casas e tudo, quando ocupam casas desocupadas, terrenos e tudo mais, mas o agro ocupa partes gigantescas, por exemplo, da floresta amazônica, de forma irregular para regularizar a propriedade depois. Tem até o dia do fogo. Como é que é? O agro tem até o dia do fogo. Tem até o dia do fogo, exatamente. E isso é muito importante, gente. Sabe por quê? Porque fica mais barato para eles ocupar um espaço a mais de reserva para pôr gado, por exemplo, do que aplicar tecnologia para melhorar a produtividade no terreno mais curto. Você tem regiões do mundo, se a gente pega a Holanda, tem uma agricultura fortíssima, que em alguns aspectos até se compara com o do Brasil. Cabe 5 Holandas no estado de Minas Gerais, é um país pequeno, mas porque a agricultura é feita com implantação de alta tecnologia que no espaço pequeno é muito produtiva. No Brasil, além de aplicar tecnologia, fica mais barato você simplesmente desmatar, você incendeia para poder tirar a floresta e depois ocupa o terreno para gado e plantações ligadas à exportação, como soja, que a maioria vai alimentar gado lá no exterior, por exemplo. Próximo. Então, o agronegócio no Brasil ele é responsável por 76% da emissão dos gases de efeito estufa, enquanto os combustíveis representam 5% e o setor de energia 20%. Tá? É amplamente dominante a questão aqui do Brasil. Próximo. E para a gente ver que o Brasil tem se destacado, né, nisso, se a gente pegar aqui a América Latina, mas o Brasil é o maior país da América Latina, é verdade, mas olha as proporções. O Brasil tem focos de incêndio esse ano, 192 mil focos de incêndio. Se a gente pegar a Argentina, 24 mil, Venezuela, 39, e por aí vai, nós estamos falando do Brasil ser 50, 100 vezes mais focos de incêndio que alguns desses países. Tá? Próximo. E se a gente pegar os estados onde estão os focos de incêndio, são estados que se destacam pela atividade do agronegócio. Por exemplo, Mato Grosso em primeiro lugar, Pará em segundo lugar, a Amazônia, que é muito grande. Você tem o Mato Grosso do Sul, por exemplo, que é um estado bem menor que Minas Gerais, como um dos principais focos dos 192 mil que já ocorreram esse ano. Próximo. Aqui as principais cidades, pode passar no Econ Central, e veja que isso vem crescendo. E nesse ano foi o ano de pico. A gente vê aqui no Brasil, focos de incêndio, 2018. Brasil, 84.131, 145, 122, 128, caiu ano passado para 95 e esse ano bateu todos os recordes, o ano acabou, 192 mil. Já é mais do que o dobro, porque é a combinação de dois fatores. Dos focos de incêndio, que são produzidos, e vários deles de forma intencional, com o problema climático. Um dos anos,
2012 não, o ano de maior seca já registrado no Brasil em toda a série histórica, que é o próximo que eu queria mostrar para vocês. Pode ir para o próximo, eu volto para esse já. Isso. Desde 1950, nunca foi registrado um período de seca tão grande no território brasileiro inteiro quanto 2024. Sendo que 1950 é o início da série histórica. Não é que em 1950 teve uma seca pior do que nós tivemos, não. Desde 1950, porque uma série histórica nacional para análise desse parâmetro de seca no país existe a partir desse ano. Aliás, isso é a prova cabal desses impactos humanos que têm gerado esse tipo de situação. Eu não sei se vocês repararam, pelo menos eu me lembro quando eu era mais novo, você tinha chuvas, ondas de calor, tudo isso sempre existiu. Chuvas, onda de calor, seca, e sempre se dava os relatos. Olha, é o maior dos últimos 10 anos, o maior dos últimos 15 anos. Agora, o tempo inteiro, a gente bate o recorde de toda a série histórica. Tá? A série histórica de chuvas em Belo Horizonte, 100 anos, 120 anos. Se pegar nos últimos anos, se bateu o recorde de toda a série histórica. Nunca foi registrado algo tão intenso como isso. E às vezes a gente não faz ideia do tamanho dos impactos que isso aí gera. Isso significa inviabilizar, por exemplo, atividades como agricultura em várias regiões do Brasil que são viáveis até aqui podem ser inviabilizadas no futuro. Significa a descaracterização completa da floresta amazônica. Vai deixar de ser uma floresta equatorial se isso não for revertido no próximo período. Isso aí gera impactos em toda a cadeia produtiva, porque a gente esquece que tudo que a gente consome vem da natureza. A gente é acostumado a pegar na loja, no supermercado, parece que aquela coisa brotou ali do nada, né? Tudo vem da natureza, né? Então, na medida que a gente assola as condições naturais, de onde vem tudo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, é a nossa própria espécie que está ameaçada. E essas queimadas do Brasil, que bateu o recorde histórico, que nós estamos vendo, chegou a um extremo tão grande, mas tão grande, que até o slide anterior, pode voltar, isso, chegou a cruzar o Atlântico, as fumaças da queimada. Significa que chegou na África. Tá? É claro que as pessoas não viram lá e falou a fumaça do Brasil, mas foi detectada por equipamentos específicos fumaças vindas das queimadas no Brasil. Aqui em Belo Horizonte eu cheguei a acordar dias sentindo o cheiro da fumaça na porta da minha casa, né? A fuligem espalhada, que já assola inclusive a saúde imediatamente. Saiu recentemente uma pesquisa em São Paulo, e não é nem da poluição de carros em São Paulo não, a poluição das queimadas em São Paulo, né? Dizendo que todo paulistano, só por estar naquele ecossistema ali, já fuma o equivalente a 4, 5 cigarros por dia, da quantidade de fumaça que inala, né? Próximo. Para vocês terem ideia de como que essa coisa vem se desenvolvendo ao longo do tempo, de 1985 até 2023, o Brasil perdeu 110 milhões de hectares de áreas naturais, tá? Com queimadas depois ocupadas pelo agronegócio. Mas o que é 110 milhões de hectares? 2 Minas Gerais inteiras, tá? São 2 Minas Gerais inteiras. Minas Gerais não é um estado pequeno. Minas Gerais é um estado maior do que qualquer país europeu tirando a Rússia. Minas Gerais é um estado maior do que a França, por exemplo, que é um dos maiores países da Europa. O que foi perdido nesses últimos, desde 85, de maneira continuada ao longo desse período, é equivalente a 2 estados de Minas Gerais, que é o que dá 110 milhões de hectares. Minas tem 58 milhões de hectares aproximadamente. Tá? Para a gente ter uma ideia da abrangência disso aí. Imagina, essa vegetação, que era carbono que estava na planta, ela deixou de existir num território que equivale a 2 estados de Minas Gerais. Tá? Próximo, então, óbvio, isso beneficia, e isso é um ponto importante. Por que está sendo falado aqui na Assembleia de Representantes, no Sindirrede, etc? Porque, gente, são os trabalhadores os únicos interessados nessas coisas. Porque a galera que explora o capital, aqui em particular no agronegócio, ganha dinheiro com isso, e muito dinheiro com isso. E principalmente no caso do Brasil. Olha como é que as coisas se casam. O Brasil é um país que vem se desindustrializando, perdendo indústrias de tecnologia de ponta, cada vez mais no exterior, se unilateralizando com produção de matéria-prima, agronegócio, mineração, petróleo, tá? E são exatamente esses setores que ganham com as queimadas, tá? Que ganham com a destruição do meio ambiente, ainda que isso dê problema em 5, 10, 15 anos, cada vez mais graves. O capital está pensando só no aqui e agora, no hoje, no próximo dia, quanto que você vai ganhar.
Então a gente tem vários bilionários, né, que se movem por isso aí, donos da Raizen, da MAG, da Petipar, da JBS, que são então, entre os maiores do Brasil, que estão à frente do agronegócio. E por último, eu quero chamar a atenção para vocês que, na avaliação nossa, a mudança disso aqui necessita de mudanças estruturais no país. Não é simplesmente então uma questão individual de vou economizar energia na minha casa, tá? Ok, podemos economizar energia, não tem problema nenhum, mas o problema é muito mais fundo do que isso. Significa mudanças de prioridade, projeto de país, estrutura de país, e só os trabalhadores e a massa da população que sofrem as consequências de tudo isso, com as catástrofes naturais, com a qualidade de vida, do clima, com o aquecimento, com a falta de alimentos, o encarecimento da energia, que aliás hoje atingiu a bandeira vermelha número 2, significa que a energia, a partir de hoje, ela já estava sendo cobrada mais cara, vai aumentar mais ainda. Então a gente paga mais, a gente não tem acesso aos recursos, os donos das empresas desse capital ganham em cima disso, tá? Chama atenção até com relação a alguns aspectos. Por exemplo, quem aí ouviu falar do carro elétrico como solução para a mudança do padrão energético? Pois bem, o carro elétrico, a maior parte dos países do mundo, as usinas que fornecem eletricidade, elas queimam petróleo, elas queimam combustíveis fósseis para ter eletricidade nas casas e nos diversos locais. O carro elétrico pode usar energia elétrica na sua bateria, mas ela foi recarregada com combustível fóssil. Eles não estão preocupados com isso. O que eles querem, na verdade, é um carro que pode se tornar autônomo, e para isso precisa ser elétrico. Você imagina uma empresa controlando um Uber que não tem motorista. Então, no lugar, por exemplo, de fazer um sistema metroviário decente, que embarca a cidade inteira, que está do lado da nossa casa, que te faz chegar onde quer, com uma coisa que gasta pouca energia e é barata, é muito mais lucrativo para as empresas, por exemplo, fazer um Uber sem motorista e espalhar carros individuais elétricos pelo município inteiro, que agora quem pode pagar o carro pode pagar uma corrida, porque ela vai cair com a retirada dos motoristas. A empresa controla o carro, não só quando ela vende, mas o carro está ligado a um sistema que opera o carro autônomo, no qual ela tem que ser remunerada durante todo o uso do veículo. Isso parece interesse e preocupação com a questão climática? Então, chama atenção para esses pontos, por isso nós avaliamos que é fundamental que as organizações de trabalhadores, os sindicatos, os movimentos sociais discutam essa questão, disseminem essa questão. Não envolve um futuro distante, a gente já está vivendo esse quadro, tá? Nós já estamos sofrendo as consequências e ela está indo num ritmo que muitos dos especialistas mais pessimistas são surpresos com a velocidade das mudanças. Já ocasionou variações como catástrofes, como a que a gente viu no Rio Grande do Sul agora, com centenas de mortos, milhares e milhares que perderam tudo, tá? E está impactando a todos nós com ondas de calor que batem recordes de toda a série histórica, todos os anos, com chuvas torrenciais que comprometem os trabalhadores que moram em área de risco, que moram perto de lugares sujeitos a alagamento e que atinge frações cada vez maior da população e nos compromete em termos alimentares, em termos de subsistência, a sobrevivência de todos nós num prazo que pode ser muito mais curto do que a gente imagina, uma situação que tem que ser revertida, tá? E que nós estamos sentindo na pele aqui em Belo Horizonte em 3, 4 momentos de fenômenos climáticos extremos, todos os anos. Esse ano teve inverno em Belo Horizonte, né? Eu tenho um edredom no meu guarda-roupa que ele não saiu do meu guarda-roupa esse ano um único dia. A gente está vendo uma onda de calor no fim do inverno e início da primavera, né? E há pouco tempo atrás a gente teve também o recorde de toda a série histórica de Belo Horizonte de chuvas em 2 horas, que destruiu boa parte da cidade. E isso vem acontecendo de forma sistemática, cada vez mais. Se não reverter essa situação, a tendência de tudo isso é se tornar ainda mais frequente, tá? Então, é isso. Fico por aqui, se tiver alguma dúvida, questionamento e tudo mais. E fica aqui o estímulo nosso para que essa questão seja difundida, discutida, para que o movimento pense em soluções, mobilizações, intervenções, porque somos nós os prejudicados, não são as pessoas que controlam as empresas do agronegócio, da mineração e do petróleo, que fomentam, desenvolvem toda essa situação que ameaça a espécie humana no próximo período. Então é isso. Pessoal, tá bem?